Bem-vindos, meus irmãos em Cristo, ao canal Eu Sou Feliz por Ser Católico e aos canais parceiros que nos replicam como Missa Tridentina em Brasília DF e outros. Dominus Vobiscum. O episódio é sobre uma grande e detalhada reflexão sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e que gostaríamos que você nos acompanhasse. Esse canal envolve entrevistas, debates entre católicos e apresentações sobre tópicos críticos para que os católicos romanos encontrem seu caminho e mantenham sua fé durante essa crise horrenda, diante da realidade e do crescimento da heresia modernista que cerca e ameaça engolir todos os fiéis católicos. Hereges modernistas acreditam serem católicos, com uma grande maioria lutando contra a verdadeira Igreja de Cristo, contra o que ela, a esposa de Cristo, ensinou por 2000 anos. Alguns por ignorância, outros em desinteresse em desenvolver seu conhecimento. O herege modernista católico de BGE te ataca por estar fora de uma estrutura física que ensina o oposto do que a Igreja Católica sempre ensinou. Felizmente, há um pequeno rebanho que cresce e se fortalece na fé católica de 2000 anos, fazendo valer a afirmação de Nosso Senhor de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como pode ser lido em São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Este episódio tem o apoio e o patrocínio de Melhor de Comprar, Obrima, Hot Idea, Companhia da Nutrição, Candangada, Precatórios DF, O Direito Brasileiro é Feminista, Missa Tridentina em Brasília e Provida Brasília. Visite nossos patrocinadores e apoiadores nos links exibidos. Pedro, depois de ter recuperado a compostura na agonia do jardim Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras, que foi quando viu nosso bendito Senhor sendo levado, decide agora que vai segui-lo a uma certa distância para ver o que acontecerá. E ele está com São João, e diz no Evangelho que São João era conhecido do sumo sacerdote, e não se sabe porquê, ou não há explicação possível, ou é apenas um silêncio. Por isso é verdade e apenas que é dito que São João era conhecido por Caifás. Agora se sabe que São João tinha uma casa em Jerusalém, então é possível que porque ele passou algum tempo em Jerusalém, que ele era conhecido por Caifás. Em qualquer caso, São João é capaz de falar com um dos servos de Caifás para entrar no pátio, e ele também pede que São Pedro seja deixado entrar com ele, então os dois entram nesse pátio, fora da casa de Caifás, onde nosso bendito Senhor está sendo maltratado. Agora, Pedro mal tinha entrado quando a serva começou a questioná-lo. Ela disse a ele: "Não és tu também um dos seus discípulos?" E ele respondeu perturbado: "Eu não sou." E ele senta-se perto do fogo com um olhar triste e temeroso em seu rosto, diferente do que os outros tinham, porque ele tinha acabado de negar Nosso Senhor, e ele já estava infeliz com isso. Outra acusação vem: "Tu também estavas com Jesus de Nazaré?" E ele responde: "Eu não sei nem entendo o que você diz." Este é o primeiro grupo de 3 negações. Quando você lê os evangelhos sobre as negações, você fica um pouco confuso, porque parece que em um caso os galos estão em um certo ponto e em outro caso está em um ponto diferente. O que está acontecendo são 3 episódios de negações, mas há talvez 5, 6, 8 ou 9 declarações reais nas quais ele nega Cristo. Mas há 3 episódios separados e eles são claros. Este é o fim do primeiro episódio de negação. Ele deveria ter ido embora neste ponto, mas ele ficou porque ele estava apegado a seu amado mestre. São Pedro amava muito o nosso bendito Senhor, e depois de um curto período de tempo, outra mulher, agora esta que estava no portão, diz a ele: "Não és tu também um dos seus discípulos?" E ele diz novamente: "Não sou."
E ele deu alguns passos em direção ao portão, mas outro servo disse: esse homem também estava com Jesus de Nazaré. E Pedro nega novamente e diz: eu não conheço esse homem. E ele confirmou sua negação com um juramento, e este é o segundo grupo de negações. O segundo episódio, 1 hora depois, como observa São Lucas, 1 hora inteira se passa, os servos de Caifás e do Sinédrio vêm até Pedro e dizem: certamente você é uma dessas pessoas, pois sua fala o revela. Porque ele tinha o sotaque e a escolha de palavras dos galileus e do povo da Judéia. É como se alguém que viesse do Nordeste para São Paulo, Brasília ou alguma outra grande cidade pudesse revelar sua origem. Então ele também estava revelando sua origem. Era muito claro que ele era um galileu e eles o acusaram. Quando um parente do servo, cuja orelha Pedro havia cortado, questionou: eu não te vi no jardim com ele? Pedro, visivelmente perturbado pela pressão do momento, apressou-se a reafirmar sua negativa. Sob juramento e com firmeza ele declarou: eu não conheço esse homem, referindo-se a Nosso Senhor. E ele até mesmo invocou o mal sobre si mesmo se sua palavra não fosse verdadeira. E ele disse: eu não conheço esse homem de quem você fala. E os galos cantaram pela segunda vez. E Pedro de repente se lembrou da profecia de Cristo. Ele disse: em verdade te digo, hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terá negado. Isso está no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 30. Pedro agora fica dominado pela dor. Ele era uma pessoa muito profunda e emotiva. Você pode ver isso em todo o Evangelho, e ele é mais caracterizado pelo amor. São João é caracterizado pelo conhecimento de Nosso Senhor, São Tiago pelo serviço de Nosso Senhor e São Pedro pelo amor de Nosso Senhor. E ele tinha um profundo amor por nosso bendito Senhor, profundo apego a ele. Para piorar as coisas, Nosso Senhor agora é conduzido pelo pátio e São Lucas menciona que dá a Pedro um olhar penetrante, e isso deve ter esmagado o coração de São Pedro. Nosso bendito Senhor, que é inocente e nunca fez nada para ferir São Pedro, que era tão amado por ele, lança-lhe esse olhar para dizer que me traíste, e isso é o suficiente para fazer Pedro ficar esmagado de dor, e ele sai do palácio e vai chorar amargamente, diz o Evangelho. E o Evangelho é tão profundo e tão conciso e econômico com suas palavras que quando lemos essas coisas, que ele chorou amargamente, deve ter sido um episódio terrível para ele. E é uma tradição que as lágrimas causaram canais em suas bochechas que ficaram visíveis pelo resto de sua vida. Agora essa tripla negação foi compensada por sua tripla profissão de amor a Cristo, conforme o Evangelho de São João, capítulo 21. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E foi assim que ele compensou sua tripla negação. A negação não foi uma falta de fé da parte de Pedro. Ele acreditava que nosso bendito Senhor era o verdadeiro Filho de Deus. Ajoelhou-se diante dele e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a profissão de fé de São Pedro. Mas ele temia sofrer por amor a Cristo, e esse medo o levou a negar. Porque ele não queria ser condenado à morte e crucificado como o nosso bendito Senhor. Essa negação era o efeito de sua presunção, pois ele havia protestado diante de Nosso Senhor que pegaria a espada contra qualquer um que ousasse lhe fazer mal, e estava pronto a entregar sua vida, e Nosso Senhor lhe disse:
Você me negará 3 vezes antes que essa noite termine. Agora, apenas como uma nota de rodapé para isso, alguns tentam desculpar João Paulo II e outros papas modernistas, dizendo: bem, olhe, São Pedro negou Nosso Senhor 3 vezes, portanto, está tudo bem. Não, não está tudo bem, mas é desculpável de certa forma para João Paulo II e outros papas modernistas terem negado Nosso Senhor. Eles continuaram sendo papas, entre aspas, embora negassem a Cristo, sem sequer estarem sendo ameaçados de morte. E fica claro que Pedro negou a Cristo antes de receber as chaves do céu, logo antes de ser papa. E não há absolutamente nenhum paralelo entre os dois, Pedro e João Paulo II, porque, como eu disse, Pedro estava fazendo isso por medo. Ele não estava fazendo isso por falta de fé. Ele não estava pregando um evangelho para o mundo inteiro da negação de Cristo. Pedro chorou amargamente. Este foi um momento de fraqueza. Não há comparação possível entre essas duas coisas. Mas alguns gostam de fazer essa comparação e não é verdade. Um herege modernista não possui a fé católica. Então nosso bendito Senhor é levado embora, ele vai para a casa de Pilatos. A sentença de morte foi pronunciada, mas os guardas o seguram por um tempo e começam a importuná-lo. Agora você tem que imaginar nosso bendito Senhor. Ele é a imagem da inocência. Ele é indescritivelmente humilde. Ele é uma pessoa totalmente inocente. Não faria mal a ninguém e tem um olhar da mais perfeita virtude em seu rosto. E essas horríveis pessoas agora o perseguem. Dão-lhe tapas na cara, cospem nele, outros lhe dão socos, outros ainda o prendam e dizem-lhe para profetizar quem o atingiu. E isso cumpre a profecia de Isaías, que diz: eu dei o meu corpo aos que me espancavam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me repreendiam e cuspiam em mim. E o nosso bendito Senhor é trazido novamente e está agora de manhã cedo perante o Sinédrio. Essa segunda aparição perante o Sinédrio foi para salvar as aparências, uma vez que havia uma lei judaica que considerava nula e sem efeito qualquer sentença de morte pronunciada durante a noite. Eles queriam dar ao julgamento uma aparência de legalidade e também queriam deixar claro os seus pontos de acusação contra ele, de modo a prosseguirem perante Pilatos a fim de obterem dele a confirmação da sentença de morte. Perguntaram-lhe novamente se tu és Cristo, fazendo-nos uma pergunta falsa, e o nosso Senhor responde: se eu vos disser, não acreditareis em mim, e se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me deixarei ir. Então nosso Senhor lhe diz: não vou responder a vocês porque a sua pergunta é completamente falsa e não adianta nada responder a essa pergunta. Mas ele acrescenta: mas daqui em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus, repetindo o que disse antes, e então todos clamam: então você é o Filho de Deus? Você vai aparecer com Deus à direita do poder de Deus? Você é o Filho de Deus? E nosso Senhor responde com: eu sou, explícito. E eles dizem novamente: que necessidade temos de dar mais testemunho? E eles confirmam a sentença de morte. Nosso bendito Senhor agora é levado da casa de Caifás para o pretório. Estes não estão muito longe. Os romanos tinham seu próprio palácio e a casa do imperador sua própria guarnição militar. Esse é provavelmente o Antoniana, que era a grande fortaleza construída por Herodes e que recebeu o nome do famoso Marco Antônio. Provavelmente é onde Pilatos estava. E essa condução de Cristo a Pilatos cumpriu a profecia de Nosso Senhor que ele fez anteriormente aos apóstolos. Eles se referiam aos principais sacerdotes, aos escribas e aos antigos. Os antigos o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, referindo-se a si mesmo como o Filho do Homem. Isso é por volta das 6 horas da manhã agora, e os tribunais romanos abriam ao amanhecer. Então não era incomum aparecer nos tribunais romanos ao amanhecer. Os romanos já haviam tirado dos judeus alguns anos antes o direito de executar a sentença de morte, que era seu curso normal quando conquistavam um povo.
Eles reservavam certas coisas para si mesmos, entre eles o ius gladi, ou seja, o direito da espada, o direito de matar pessoas. Eles toleravam que o sinédrio desse a sentença de morte. Eles toleravam isso, mas não podiam executar ninguém. Isso tinha que ser confirmado pelas autoridades romanas. Então, enquanto Nosso Senhor estava sendo arrastado para a residência de Pilatos, Judas foi tomado pelo remorso. Ele vê isso acontecendo. Ele vê Nosso Senhor andando pelas ruas a caminho do palácio de Pilatos. E embora soubesse que queriam matá-lo, ele não compreendeu a enormidade do crime até agora. E isso é verdade para os criminosos. Às vezes eles sabem o que estão fazendo, mas eles não entendem a enormidade disso até depois que eles fazem o que fazem. Eles não são inocentes, mas eles depois entendem a enormidade disso. Mas em Judas não vemos arrependimento, mas apenas vergonha e horror sobre os efeitos do seu crime. Então ele ainda permanece vil em sua alma. Judas corre para o templo a fim de devolver as 30 moedas de prata que agora estão queimando em suas mãos. Ele vem para os principais sacerdotes com um olhar de terrível angústia e diz: eu pequei traindo sangue inocente. Agora não poderia ter havido maior testemunho da inocência de Cristo do que o que ele acabou de dizer, porque ele sabia que nosso bendito Senhor, desde o começo, viu cada movimento seu por 3 anos, ouviu tudo o que ele disse, e ele foi quem o traiu. Então ele não tem interesse em Nosso Senhor por um lado. Ainda assim ele sabe tudo sobre ele. Não poderia ter havido testemunho mais perfeito da inocência de Cristo do que de Judas Iscariotes. O que os sacerdotes dizem? Eles são indiferentes. O que isso tem a ver conosco? Olha para isso, esse é o seu problema. Eles não se importaram em condenar um homem inocente à morte. Mesmo que você quisesse dizer que isso era tudo o que sabiam sobre ele, que ele era apenas um homem inocente. Eles obviamente sabem mais. Eles sabem que ele é filho de Deus ou altamente suspeito, mas eles não se importam. Eles o condenam por nenhum crime. Eles o condenaram porque o odiavam. Seu reino espiritual iria retirar deles o poder que tinham sobre o povo judeu. E o incidente chama atenção particular para a culpa dos líderes judeus ao ouvir isso. Judas então os deixa e caminha pelo templo. O templo é composto principalmente de grandes pátios, pátios ao ar livre com colunatas ao redor. Então ele caminha por esses pátios diversos e provavelmente direto para o santuário. Havia um edifício que continha o Santo dos Santos, que era como uma igreja com um teto e era muito decorado. Não era muito grande. Era grande, mas não era muito grande. Não era como a Basílica de São Pedro, mas era um edifício grande e muito decorado. Então, entra direto, embora seja proibido aos leigos entrarem lá, e joga as 30 moedas de prata no santuário. Ele sai da cidade e vai para as rochas escarpadas. Há alguns penhascos e colinas. Há um vale e então um penhasco ao sul de Jerusalém. E aqui ele coloca algo em volta do pescoço, provavelmente uma corda. E prendeu-a em algo, seja uma rocha, um galho, e pula e se enforca. Na epístola de São Pedro, sabemos que ele deve ter caído, porque São Pedro observa que suas entranhas jorraram. E naturalmente isso não poderia ter acontecido a menos que ele tivesse caído daquela altura. Mas em qualquer caso, São Pedro faz esse comentário em sua epístola. Não está no Evangelho, mas está na epístola de São Pedro que suas entranhas jorraram. Agora os principais sacerdotes estão perturbados pela escrupulosidade fariseia. E isso novamente mostra sua culpa. Era contra a lei mosaica colocar no tesouro do templo qualquer dinheiro que fosse profanado. Esse era o preço de qualquer coisa imprópria, sangue. Era um deles, então eles têm escrúpulos, se questionam: como podemos colocar isso no tesouro do templo aqui? Eles apenas disseram: não nos importamos se ele é inocente ou não. Eles estão prontos para matar aquele que provou ser o Messias e o Filho de Deus, e são indiferentes ao testemunho de Judas de que ele é inocente. Mas eles têm esse escrúpulo, eles estão preocupados com a moralidade de colocar 30 shekels de tiro no tesouro. E então eles compram um cemitério e o chamam de Rama,
que significa o campo de sangue, referindo-se ao sangue de Cristo. Conforme citado por São Mateus, então se cumpriu o que fora predito pelo profeta Jeremias, que dizia: eles tomaram as 30 moedas de prata, o preço fixado para aquele a quem os filhos de Israel atribuíram valor, e os depositaram no campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Agora observe algo novamente sobre a escrupulosidade fariseia. Uma nota de rodapé sobre o Novo Ordos. Há um farisaísmo para ver a hierarquia Novo Ordos como sendo católica, simplesmente pelo fato de que eles representam uma continuidade legal do que aconteceu antes, ou seja, eles têm as mesmas igrejas, ocupam os mesmos cargos de chancelaria, eles continuam de uma forma puramente legal, puramente material, o que aconteceu antes, quando na verdade eles esvaziaram completamente todas essas coisas da fé católica. É como uma carcaça que perdeu todo o seu sangue. Isso é um fariseu, porque é ver apenas o lado material e humano da Igreja Católica, sem ver o seu lado divino e a razão pela qual todas essas instituições existem. A fé é o aspecto mais fundamental da nossa religião. Uma igreja existe para a fé. Um bispo existe para a fé, um papa existe para a fé. E para simplesmente dizer, bem, porque este homem é um bispo, ou este homem é um papa, ou este homem ocupa essa igreja, ou esse cargo de chancelaria, e ao mesmo tempo não dar atenção ao fato de que eles negaram a fé, é a mesma coisa que os fariseus, dizendo a Judas que não se importam. Preste atenção, mas ao mesmo tempo ficando incomodados por não colocarem as 30 moedas de prata na carbona, que é o tesouro do templo. É importante esclarecer que na mente dos judeus, quem morreu na cruz não foi apenas desonrado, mas também foi amaldiçoado para sempre. Portanto, os principais sacerdotes sabiam bem o que estavam fazendo ao pedir sua crucificação. Não seu apedrejamento ou qualquer outra coisa, mas sua crucificação, para que ele fosse para sempre amaldiçoado aos olhos dos judeus, que ele nunca poderia recuperar sua reputação porque ele foi crucificado. Era uma punição que estava reservada aos escravos, e é por isso que São Paulo não foi crucificado, porque ele era um cidadão romano. Mas Cristo escolheu essa forma de morte para atrair almas para si, porque nessa morte nosso bendito Senhor realiza a perfeição do sacrifício, que não é apenas derramar seu sangue, mas derramar sua honra. Não há mais nada para dar a Deus. Tudo é entregue, até mesmo a honra legítima e a autoestima legítima. A cruz, como instrumento de punição, surgiu com os assírios e babilônios, mas os persas utilizaram sistematicamente no século VI a.C. e foi usada sucessivamente nas diversas civilizações que vieram depois dos persas, como os gregos e os romanos. Era algo bastante comum no mundo antigo. No início, a cruz era uma simples estaca no chão, sobre a qual o condenado era preso ou, no pior dos casos, era empalado. Na verdade, era preso na estaca e sangrava até a morte. Dessa forma, mais tarde assumiu a forma de um garfo, onde os dois lugares para os braços estavam apontados para cima. Então tinha a forma de um garfo, e a vítima era pendurada nele pelo pescoço. Então a cruz assumiu um braço transversal, que é a cruz que você conhece comumente, e uma forma era uma cruz em X, e essa é a cruz de Santo André. Ele foi crucificado em uma cruz X. A segunda era uma forma de um T, e essa era a cruz egípcia, ou também é chamada de cruz de Santo Antônio. Então não havia topo nela, era apenas em forma de T, e eu acredito que você vê esse tipo de cruz nas estações. E o terceiro tipo de cruz é o que vemos mais comumente, que é onde havia algo em cima, um pedaço em cima, em uma forma de T com um pequeno pedaço em cima. Isso era conhecido como cruz latina, e que a cruz do Nosso Senhor era do terceiro tipo de cruz, pelas tradições muito antigas. Então é mais provável que esse fosse o seu tipo de cruz, o que comumente conhecemos. E isso é confirmado pelo fato de que a inscrição foi colocada nela, então tinha que haver algo para segurar a inscrição. Então era mais provável que fosse a cruz latina.
Então o nosso Senhor é condenado à morte e agora ele segue para o Calvário. A procissão foi liderada por um centurião, que era um oficial, depois dele era um arauto, ou seja, alguém que anunciava o motivo da execução. Às vezes você vê fotos do arauto segurando a inscrição da cruz que Pilatos instruiu, mas em qualquer caso houve algum anúncio do porquê esse homem estava sendo executado. O próximo nessa procissão veio nosso bendito Senhor. E devemos lembrar que ele estava em um estado completamente enfraquecido. Ele quase não tinha sangue em suas veias, ele estava suando sangue durante a noite, ele foi chicoteado e foi coroado de espinhos, ele não dormiu, ele estava desidratado, ele estava em um estado muito enfraquecido, mas mesmo assim, nosso Senhor, sendo o ser humano perfeito, era alguém de grande força, então ele tinha habilidade para fazer isso, onde outro homem não teria capacidade de fazê-lo. Suas vestes originais foram colocadas de volta nele. Lembre-se de que eles tiraram suas vestes e o vestiram com uma vestimenta roxa para zombar dele, porque ele disse que era o rei. Então eles colocaram de volta nele suas vestes originais, incluindo a vestimenta que Nossa Bendita Senhora fez para ele. E ele estava cercado por 4 soldados. Esse era o costume. Talvez possamos pensar que ele estava cercado por mais, porque ele era um prisioneiro especial. A cruz tinha cerca de 4,5 metros de altura, e sabemos disso porque, em primeiro lugar, Nosso Senhor disse que ele seria exaltado, o que significa que ele seria elevado. A segunda razão pela qual sabemos que era alta é que eles tiveram que colocar esponja nas lâminas para elevá-la até ele. Se eles tivessem uma cruz que estivesse apenas no nível do solo, isso não seria necessário, mas sabemos que ele estava muito alto para alcançar. Então a cruz tinha aproximadamente 4,5 metros de altura. Uma cruz desse tamanho é uma cruz tremenda e é feita de madeira seca e humus. O mogno pesa cerca de 90 quilos. E se você pegar o pinho, que era a cruz de Nosso Senhor, e sabemos que pelas relíquias era pinho ou conífera, algo como pinho, estava cheio de seiva e era áspero. Não era uma cruz muito bem preparada, então poderia ter pesado facilmente 90 quilos ou mais. Então eles colocaram essa coisa impossível sobre os ombros de Nosso Senhor, e atrás de Nosso Senhor, na procissão, estavam os 2 ladrões, e eles decidiram despachá-los no mesmo dia. Havia uma tremenda multidão de judeus em Jerusalém porque era a festa da Páscoa e era costume dos judeus em todo o império vir a Jerusalém. Algumas estimativas colocam em 2 milhões de judeus em Jerusalém naquela época, mas em qualquer caso sabemos que estava inchada com a população. Então eles se alinharam nas ruas e caminhos para o Gólgota, que era o costume, se alguém fosse ser executado, era o costume que todos fossem zombar dele e insultá-lo enquanto ele ia para a execução. Então sabemos, portanto, que os judeus estavam fazendo isso e eles devem ter sido particularmente motivados porque eles tinham sido trabalhados pelos principais sacerdotes. Então podemos ver algo como um desfile onde as pessoas se alinham nas ruas, talvez 6 ou 7 pessoas de profundidade ou mais, zombando dele, insultando, jogando terra nele, que era o costume, e cuspindo. Então ele teve que passar por essa procissão de pessoas gritando com ele, dizendo coisas horríveis para ele durante o caminho. Ele teve que viajar cerca de 914 metros para chegar ao topo de Gólgota. Não está registrado, mas presumimos que ele caiu algumas vezes durante o caminho, porque nas estações da cruz qualquer homem, mesmo um homem saudável, cairia se tivesse um fardo de mais de 90 quilos em suas costas. Mas Nosso Senhor, em seu estado enfraquecido e sendo chicoteado enquanto caminha, provavelmente estaria caindo. E é por isso que eles levam Simão de Cirene para ajudá-lo a carregar a cruz. Se ele não tivesse problemas para carregá-la, eles não teriam chamado Simão de Cirene para carregar a cruz. Então eles forçaram este homem, Simão de Cirene, a carregar a cruz. Cirene é uma cidade do norte da África, onde 25% da população era judia.
Ela foi estabelecida como um tipo de colônia judaica por um dos imperadores egípcios ou faraós que sucederam Alexandre o Grande. E era comum nos tempos antigos obrigar as pessoas a fazerem tais coisas. Havia até uma lei conhecida como o direito de requisição. Se eles precisassem de você para ajudar na execução, eles poderiam fazer isso. Os soldados poderiam agarrá-lo e fazê-lo ajudar. Agora, diz em São Marcos que ele era o pai de Alexandre e Rufo é mencionado nas epístolas de São Paulo em Roma. Então, concluímos que Simão de Cirene se tornou católico e toda a sua família foi batizada por causa de seu contato com a paixão de Nosso Senhor. Da mesma tradição, sabemos que Nosso Senhor encontrou sua mãe, Dolorosa. Não está registrado no Evangelho, mas, novamente, é algo que é tradição. Pode-se presumir que sabemos que Nossa Senhora estava lá e é um momento tocante, porque Nossa Bendita Senhora tem uma compaixão perfeita por ele. A compaixão é tão forte quanto o amor. A compaixão significa que você se coloca no lugar da pessoa que sofre. E quanto mais você ama a pessoa, mais você se coloca no lugar dela. Então uma mãe sofre ao ver seu filho sofrer, porque esse vínculo é muito forte. Agora, o amor da mãe de Nossa Senhora era perfeito, não havia mistura de amor próprio. O que torna nosso amor frio é o amor próprio, e todos nós temos algum amor próprio desordenado. Então, o que torna nosso amor frio é o amor próprio, e Nossa Senhora abençoada não tem nada disso. Então, São Bernardo disse que não houve dor que atingiu o nosso bendito Senhor, que ela permitiu que eu alcançasse sem primeiro passar por ela. E é aqui que ela se torna a rainha dos mártires. Mesmo embora ela não tenha derramado sangue, ela passou por uma dor interior de compaixão com o nosso bendito Senhor, que ela ganhou a graça do martírio mais do que qualquer outro mártir. E por isso ela é venerada como a rainha dos mártires, e você tem que imaginar essa cena. Não há nada para ela dizer, ela está tão comovida pela tristeza que tudo o que ela pode fazer é olhar para ele e chorar. E então nosso bendito Senhor a vê, e há duas coisas para pensar na mente de nosso Senhor. A primeira é que ele não gosta de ver sua mãe chorar, isso comove qualquer homem, e ela está devastada e também ele tem que se lembrar de todo o tempo lindo que teve com ela quando criança. Nossa Senhora era a mãe perfeita, e embora eles estivessem em terrível pobreza em Nazaré, no entanto, ela fez de tudo para tornar sua vida absolutamente perfeita e bela, e conforme ele envelhecia. Quantas vezes eles se sentaram e conversaram sobre as coisas de Deus? Imagine o que Nosso Senhor e Nossa Bendita Senhora devem ter falado sobre as coisas de Deus. E houve essa bela vida por 30 anos com São José e Nossa Senhora em Nazaré. E agora ele é chicoteado, tem a coroa de espinhos, está coberto de saliva, lama e sujeira. As pessoas gritam com ele e ele não fez nada. Ele é tão inocente quanto era no dia em que nasceu como um bebê. Ele é perfeitamente inocente, e deve ter sido isso que aconteceu quando ele a viu. Ele pensou em todos os momentos lindos com Nossa Senhora, e isso deve tê-lo levado às lágrimas. Então essas duas dores no coração de Nosso Senhor, uma de ver sua mãe em lágrimas e também de sua própria tristeza ao lembrá-la, de vê-la, os dois apenas choram um para o outro. Eles não dizem nada, apenas olham e choram. É um momento muito comovente na paixão. E ao longo do caminho, Nosso Senhor encontra as mulheres tristes de Jerusalém. Agora este é outro evento interessante. Era contra a lei que as pessoas mostrassem compaixão por alguém que foi condenado à morte. Os romanos eram tão horríveis que exigiam que os pais ajudassem na morte de seus filhos. O imperador Calígula realmente enviou uma liteira, que é equivalente antigo de um táxi, para levar o pai de um filho à execução, porque o pai deu desculpa de que estava indisposto. Então o imperador mandou chamá-lo e o fez vir e olhar para ele. Eles eram horrivelmente brutais, e também era necessário que você saudasse o carrasco. Os membros da família tinham que saudar o carrasco de acordo com a lei romana, e não mostrar nenhum sinal de compaixão por seu familiar.
estar sendo executado. Caso contrário, eles próprios seriam culpados de traição contra o imperador. Mas essas mulheres ignoram a lei e é algo muito típico da bravura feminina. E observe, eu não disse feminista, eu disse feminina. Uma vez que a mulher sabe que algo é certo, ela o faz e não se importa com mais nada. Vemos isso em Santa Maria Madalena, que invadiu a casa do fariseu porque sabia que era certo fazer penitência por seus pecados e não se importava com o que o fariseu pensava ou o que até mesmo Nosso Senhor pensava. Ela tinha essa ousadia de invadir, fazer isso porque há algo assim que uma mulher sabe que algo é certo. Elas seguem o instinto e o faz. Elas apenas não se importam. Enquanto um homem se preocupa com coisas diferentes, o que as pessoas podem pensar e assim por diante, então essas mulheres ignoram a lei. Elas não se importam, choram por ele, o que era um costume. Nos tempos antigos, pessoas meio que choravam profissionalmente por alguém que estava morrendo ou alguém que estava morto. Então elas fazem essa demonstração, como eu disse, era contra a lei e mostra que, apesar de tudo, havia algumas almas fiéis e devotas em Jerusalém. E Nosso Senhor disse a elas: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois eis que chegará o dia em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caiam sobre nós e cubram-nos os montes. Pois se no bosque verde eles fazem essas coisas, o que será feito no seco? Essas são as únicas palavras registradas de nosso bendito Senhor durante o caminho da cruz. E ao dizer isso, ele não está repreendendo as mulheres de Jerusalém por sentirem pena dele. Ele sabe, no entanto, que o seu sofrimento levará à glória, mas ele sabe que os judeus que estão infligindo esse pecado sobre ele sofrerão imensamente por isso, principalmente quando Jerusalém for destruída. E é por isso que ele diz: chore por seus filhos, porque seus filhos verão a destruição de Jerusalém. E ao longo de todas as eras e séculos até hoje, eles sofrem por causa desse pecado. O significado é esse: se eu, Cristo, devo sofrer essas coisas, eu que sou Deus e que sou inocente, que sofrimentos devem ser suportados por aqueles que são responsáveis por esse crime, que vai além de matar Deus? Esse é o sentido das palavras de Nosso Senhor. E então há outro incidente com Verônica. De acordo com a tradição, havia uma mulher que desafiou novamente os romanos e os judeus, e ela quebrou as linhas, porque ela tinha que ir até Nosso Senhor. Então ela teve que se empurrar através dos guardas romanos e a todos enxugou o rosto de Nosso Senhor com uma toalha. E você conhece a história de que Nosso Senhor imprimiu na toalha seu rosto sagrado. E o nome dessa mulher era originalmente Sarafia ou Brenize. E Nosso Senhor recompensou sua coragem imprimindo seu rosto sagrado. E ela deu esse pano a São Clemente, que foi o terceiro papa depois de Leão. E nessa época ela recebeu o nome de Verônica, porque Verônica significa a verdadeira imagem, entenda, ícone. A última parte da palavra é a mesma palavra em grego que ícone. Então, Verônica, Vera, o verdadeiro ícone ou a verdadeira imagem, e é daí que vem o termo Verônica. Mas seu nome original era Sarafia ou Brenes, e permanece na Basílica de São Pedro até hoje. Continuamos com o olhar para a paixão de Nosso Senhor, e Nosso Senhor foi crucificado e está na cruz com uma dor incrível. Ele está pregado na cruz, seus membros estão sofrendo espasmos e câimbras por falta de sangue, e ele está coberto de moscas, e agora os soldados pegam suas vestes. Isso era, na verdade, uma lei que concedia aos carrascos as vestes da vítima. Então eles pegavam as vestes e não rasgavam as vestes. Então havia 4 soldados, então devemos presumir que havia 4 partes, talvez a capa, o cocar, a cintura e as sandálias. E porque eram de partes desiguais, eles escolheram quem ficaria com o melhor e quem ficaria com o menor.
Agora, a túnica de Nosso Senhor, São João nos diz que era uma vestimenta sem costura, provavelmente feita por Nossa Bendita Senhora ou pelas santas mulheres que o seguiam. São João diz que esse lançamento de sortes pela vestimenta de Cristo é o cumprimento do Salmo 21, versículo 19. Eles repartiram minhas vestes entre si, e sobre minha túnica eles lançaram sortes. E todo esse salmo, o Salmo 21, se refere à nossa bendita paixão do Senhor. É um longo salmo, é recitado no final da Quinta-feira Santa, a missa na Quinta-feira Santa, o Pai sai e canta a antífona. Diviserunt sibi vestimenta mea. Dividiram entre si as minhas vestes. É entoada, seguida pela resposta do coro. Et super vestem meam miserantum sortem. E sobre a minha túnica lançaram sortes. E então o coro canta em um tom monótono, em um tom baixo e monótono, todo o Salmo 21, que se refere à paixão de Cristo, enquanto o padre tira as toalhas do altar e tudo o que é belo no altar, que é um símbolo do despojamento das vestes de Cristo e a divisão delas entre os soldados. Agora, isso começa a paixão da humilhação de Nosso Senhor. É algo em que não pensamos com frequência. Pensamos na dor física, mas veremos nesses eventos que seguem a humilhação de nosso bendito Senhor. Pois lembre-se de que Ele é antes de tudo Deus, mas mesmo de acordo com a sua sagrada natureza humana, Ele é o príncipe de Israel, Ele é o rei dos judeus, Ele é ungido, Ele é aquele que estava por vir, Ele é o predito por Jacó, Ele é o predito por Moisés. Então Ele é, mesmo de um ponto de vista puramente humano, Ele é um grande dignitário, e Ele foi despojado de suas vestes, e pelos padrões modernos, você diria que Ele está pregado na cruz em sua cueca. Agora, imagine se tal coisa fosse feita à rainha da Inglaterra, digamos, ou ao presidente dos Estados Unidos, ou a qualquer outro dignitário. Então vemos a paixão da humilhação de Nosso Senhor. E agora eles estão tomando a última coisa que já pertenceu a Ele, as pouquíssimas coisas que já pertenciam a Ele, e eles estão lançando sorte sobre suas roupas para que Ele não tenha mais nada. Os soldados então ficam de guarda para manter as pessoas longe da vítima, e este era o costume dos soldados, porque claramente os parentes e amigos teriam removido as vítimas da cruz. Eu lembro a você que a morte normalmente não vinha imediatamente, mas vinha depois de muitas horas na cruz, talvez até 24 ou 48 horas. Veio mais rápido para o Nosso Senhor porque Ele já havia sido açoitado e coroado com espinhos e tinha sofrido muitos outros atos horríveis da paixão. Então eles ficam de guarda e Pilatos ordena a inscrição. Era costume prender um pedaço de madeira no topo de uma cruz indicando o motivo da condenação. Então não há nada de incomum nisso. O próprio Pilatos compôs o título no caso de Nosso Senhor. Podemos ver isso porque Pilatos ficou irritado com a conduta dos judeus, que o forçaram a condenar o que ele considerava um homem inocente, e sobre quem ele havia recebido uma advertência da sua esposa. Os romanos eram muito supersticiosos, e quando sua esposa disse não tenha nada a ver com esse homem, isso deixou Pilatos com muito medo. O título estava em 3 idiomas, latim, grego e hebraico. Essas línguas eram conhecidas por todas as pessoas que o teriam visto. O hebraico para os judeus da Palestina, grego para os judeus gentios de todo o leste, parte do Império Romano, e o latim seria conhecido pelos soldados e qualquer pessoa de Roma ou Itália. E o título diz: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Esse título chocou os judeus, pois seu rei deveria ser um homem crucificado, especialmente na frente de todos os visitantes do Império. Imagine novamente se dissesse Rainha da Inglaterra e ela fosse crucificada em uma cruz e cuspida e coberta de moscas, ou o presidente dos Estados Unidos, para todos verem. Então os judeus ficaram muito irritados com esse título de Pilatos, e foram reclamar com Pilatos e pediram que fosse mudado para a afirmação de que o nosso bendito Senhor seria o rei dos judeus, mas que ele não era o rei dos judeus. Mas Pilato recusou esse pedido porque desejava humilhar os membros do Sinédrio, como se dissesse ao mundo inteiro: vejam o que os judeus fazem com o seu rei.
e foi uma repreensão terrível ao sinédrio. Ele disse a eles: o que escrevi, escrevi. Os dois ladrões agora começam a se dar a conhecer. Esses dois ladrões não foram presos por furto. Eles são bandidos, criminosos, pessoas que provavelmente cometeram assassinato ou que teriam pessoas culpadas de muitos atos de assalto à mão armada. Eles eram como Barrabás e por acaso estavam lá aguardando a execução. E os romanos os agarravam e decidiram fazer isso naquele dia. E essa é mais uma humilhação de nosso bendito Senhor. E Deus permitiu isso para tornar o sacrifício completo, para que ele fosse considerado entre os criminosos mais vis, pessoas que são dignas de morte. Diz Isaías: e com os ímpios ele foi considerado. E lá está ele, praticamente despido, crucificado entre dois dos criminosos mais vis, a escória da humanidade, exposto ao olhar de todos. E agora começa a zombaria. Já a vimos durante a flagelação e a coroação de espinho, quando os soldados o ridicularizaram sem piedade. Como mencionei, era costume na época. Quando um criminoso era condenado, os soldados e a multidão envolvida na execução o tratavam como um lixo, como se fosse menos que humano, um animal desprezível, algo a ser descartado sem valor algum. E então a zombaria começou. Cada grupo zomba de Nosso Senhor. Há insultos da multidão, há insultos do sinédrio, há insultos dos soldados e há insultos dos ladrões. E então Nosso Senhor, em uma dor incrível, preso a uma cruz, agora tem que receber em seus ouvidos uma barragem constante de insultos. Primeiro a multidão diz: tu que destróis o templo de Deus e em 3 dias o reconstrói do pó, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz, prova-nos por mais um milagre que você é o filho de Deus. Como se ele não tivesse feito o suficiente. E eles o acusassem de uma falsa acusação, um falso crime. E ele não disse: eu vou destruir o templo. Ele disse: se vocês destruírem esse templo, eu o reconstruirei. E ele estava se referindo ao templo do seu corpo, mas eles o acusaram, assim como os fariseus, os principais sacerdotes, de conspirar para destruir o templo. Ele é então insultado pelos membros do sinédrio. Eles ficam na frente dele e falam na terceira pessoa. Eles dizem: ele salvou os outros, a si mesmo ele não pode salvar. Se ele é o rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Pois ele disse: eu sou o filho de Deus. Agora observe que mesmo em sua zombaria, eles dão testemunho de seus milagres e testemunho do fato de que ele disse que era o filho de Deus, o que significa que eles entenderam claramente isso. Ele é então insultado pelos soldados. Os soldados dizem a ele: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Então lhe ofereceram em um copo uma mistura de água e vinagre, que era a bebida comum dos soldados romanos. Então ele é insultado pelos ladrões: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, aí se clamou de todos os setores de que se você fosse verdadeiramente Deus, desceria da cruz, você se salvaria dessa terrível paixão e morte que está prestes a sofrer. Mas o fato de você não estar se salvando disso é uma prova positiva de que você não é Deus. Todos dizem a mesma coisa, embora Nosso Senhor tenha provado repetidamente que tinha o poder de Deus. Sabemos agora que Nosso Senhor ressuscitará em 3 dias, mas contemplamos o mistério insondável das obras de Deus. Ele permitiu que seu Filho, o Verbo encarnado, enfrentasse essa terrível paixão e humilhação. Cristo, sendo Deus, escolheu suportar a vergonha de ser visto como impotente, permitindo que a multidão acreditasse que ele não tinha o poder de se salvar, tudo isso para cumprir o plano redentor do Pai. Ele é Deus, ele poderia ter descido da cruz, poderia ter ressuscitado de sua paixão em um corpo glorioso naquele exato momento, mas ele suporta a humilhação por muitas razões diferentes. Poderíamos dedicar um episódio inteiro a refletir sobre os motivos pelos quais Cristo escolheu sofrer tamanha humilhação. E um dos mais profundos é o teste da fé daqueles que creem nele. Assim como a fé de Abraão foi provada quando lhe foi pedido que sacrificasse seu filho Isaque,
A fé dos discípulos foi desafiada ao verem seu mestre crucificado, aparentemente derrotado, para que crescem na promessa da ressurreição. Cristo se submeteu a esse sacrifício de humilhação, abraçando a vergonha e o desprezo, para nos ensinar que a glória de Deus muitas vezes vem através do sofrimento. E nós, em nossas vidas, também enfrentamos momentos de humilhação, rejeições, fracassos, julgamentos injustos que podem ser extremamente dolorosos. No entanto, ao olhar para a cruz, aprendemos que essas provações, quando oferecidas a Deus, nos unem ao sacrifício de Cristo e nos preparam para a vitória da ressurreição. Mas um dos ladrões, tocado pela graça divina, recebeu o dom da verdadeira contrição e da santa morte. Em meio à sua própria agonia, ele reconheceu a injustiça de sua condenação comparada à inocência de Cristo e repreendeu seu companheiro ladrão, dizendo: nem tu temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós de fato sofremos justamente, pois recebemos a merecida punição por nossos crimes, mas esse homem nada fez de errado. Com essas palavras ele proclamou a inocência de Jesus. Então, voltando-se para o Senhor, suplicou com fé: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Nesse momento, ele reconheceu a dignidade messiânica de Cristo, confessando que Jesus era o Messias prometido, destinado a estabelecer um reino eterno. Os judeus, tanto na época quanto até hoje, aguardam um Messias que fundará um reino universal, mas o bom ladrão, iluminado pela graça, percebeu que o reino de Cristo é espiritual, inaugurado na cruz e realizado na igreja. E Jesus, em sua misericórdia infinita, respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que exemplo sublime de bondade divina, que transforma um criminoso em um santo no último instante de sua vida. A razão pela qual os judeus rejeitaram Cristo foi porque ele pregava um reino espiritual, a igreja, enquanto eles almejavam um reino terreno, onde os judeus teriam poder temporal e prestígio. Esse é o reino que os judeus ainda buscam, e este é o Messias que eles ainda aguardam. Vemos gradualmente que estão se aproximando de um reino messiânico anticristão, pois o desejo de produzir um Messias mundano culminará no anticristo. O anticristo será o Messias mundano dos judeus, e é por isso que as palavras dos fariseus ecoam tão verdadeiras: se desceres à cruz, creremos em ti. Em outras palavras, se não nos pregardes na cruz, se não nos falardes do sacrifício da mundanidade, se nos mostrardes um Messias que traga glória temporal e mundana, nós te aceitaremos. Mas eles não aceitaram Cristo na cruz. Isso é profundamente significativo. O novo Ordos substitui em grande parte, quase inteiramente, a representação de Cristo sofredor na cruz por imagens que mostram Cristo saindo da cruz, enfatizando não seu sofrimento, mas sua ressurreição. Como eu já mencionei, na diocese de Cincinnati há uma lei diocesana que proíbe a presença de um crucifixo na igreja, exceto durante a celebração da nova missa. Assim, o desaparecimento de Cristo crucificado é um ato de grande significado que remonta ao desejo dos fariseus por um Messias mundano. E é nesse contexto que Nosso Senhor pronuncia sua segunda palavra na cruz, dirigida ao bom ladrão, que, tocado pela graça de Deus, reconheceu sua inocência e dignidade messiânica. Esse ladrão, que outrora o insultara, mudou de coração e que com contrição suplicou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus, em sua misericórdia infinita, respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que momento sublime! As primeiras palavras de Cristo foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, intercedendo por seus algozes. Sua segunda palavra é uma promessa de salvação a um pecador arrependido, um criminoso. Pela graça divina, encontrou redenção no último instante de sua vida. Imagine a paz que inundou o coração desse ladrão ao ouvir, em seu leito de morte, a garantia de estar com Cristo no paraíso. Que maior dom Deus poderia conceder a um homem
num momento de angústia e quase desespero por sua vida pecaminosa, do que a certeza da salvação eterna? Esse presente oferecido ao bom ladrão pelo Cristo moribundo é um testemunho da bondade ilimitada de Deus, que acolhe até o mais indigno que se volta para Ele com fé. Que essa promessa nos inspire a contemplar a cruz com reverência e a confiar na misericórdia divina, que nunca nos abandona. É importante destacar que quando Jesus prometeu ao bom ladrão: "Hoje estarás comigo no paraíso", a palavra paraíso não se refere ao céu, onde se contempla a visão beatífica de Deus. Há muita confusão sobre isso, pois muitos presumem que significa o céu, mas a alma humana de Nosso Senhor não ascendeu ao céu naquele dia, como professamos no credo. Ele desceu ao inferno, não o inferno dos condenados, mas o lugar onde as almas dos justos aguardam a redenção. A palavra paraíso tem raízes persas, significando lugar de deleite, e foi adotada pelos judeus a partir dessa cultura. Moisés a usou pela primeira vez em Gênesis para descrever o Jardim do Éden, um lugar de perfeita harmonia com Deus. Com o tempo, os judeus passaram a chamar de paraíso o lugar onde os justos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaque e Jacó, repousavam após a morte. Esse lugar é conhecido na tradição católica como o limbo dos patriarcas. Foi exatamente para esse paraíso que Jesus prometeu levar o bom ladrão, pois seria inadequado que qualquer alma entrasse no céu antes que nosso bendito Senhor, em sua santa humanidade, abrisse as portas do céu com a sua ascensão. Somente no dia da ascensão, quando Jesus subiu aos céus, as almas dos justos do Antigo Testamento foram conduzidas à glória celestial. Assim, a promessa de Jesus ao ladrão revela não apenas sua misericórdia infinita, mas também o cumprimento de sua missão redentora, que abriu o caminho para a salvação de todos os que creem. Que essa verdade nos encha de esperança, sabendo que, mesmo em nossos momentos finais, a graça de Cristo pode nos conduzir ao seu lado. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, acompanhava a paixão de seu Filho com o coração traspassado de dor. Sabemos disso porque ela estava lá ao pé da cruz, perseverando em meio aos soldados e à multidão hostil, unida a Jesus em seu sacrifício. Sua presença durante a paixão cumpre a profecia de Simeão no templo: "Uma espada trespassará teu coração". A agonia de Nosso Senhor era também a agonia de Maria, pois o amor entre mãe e filho era perfeito e sobrenatural. Que mãe não sofre quando seu filho padece? Que mãe consegue repousar enquanto seu filho está nas mãos de outros? O vínculo entre mãe e filho é indestrutível, e o único obstáculo a esse amor é o egoísmo. O amor próprio desordenado impede que amemos verdadeiramente os outros, tornando impossível amizades genuínas ou uniões duradouras no sacramento do matrimônio. Pessoas consumidas pelo egoísmo não conseguem se doar, e seus relacionamentos desmoronam, pois não se tornam uma só carne, como exige o casamento. Mas em Nosso Senhor e em Nossa Senhora não havia o traço de egoísmo. Pelo contrário, ambos eram perfeitamente humildes, e seu amor mútuo era o mais puro e intenso possível, pois era enraizado no amor a Deus. Maria, que amava a Deus acima de tudo, uniu-se completamente ao sacrifício de seu Filho, sofrendo com ele para a nossa redenção. Sua presença ao pé da cruz é um exemplo sublime de compaixão e fidelidade, ensinando-nos a carregar nossas cruzes com amor e confiança. Que a Virgem Dolorosa, nossa Mãe, nos guie para amar como ela amou, oferecendo tudo a Deus em união com o sacrifício de Cristo. Até hoje, ninguém amou a Deus com tanto fervor quanto a Santíssima Virgem Maria. Como diz São Bernardo, não houve sofrimento infligido a Nosso Senhor que não tenha primeiro traspassado o coração de sua mãe. E nessa cena comovente, ao pé da cruz, Maria experimenta uma devastação interior, contemplando seu amado Filho, que ela sabe ser Deus, em sua agonia.
É então que Jesus, com ternura, lhe diz: mulher, eis aí teu filho, apontando para São João, que está ao seu lado. Com essas palavras, Nosso Senhor confia sua mãe aos cuidados de São João, mas vai muito além. Ele a convida a ver São João como seu filho e a derramar sobre ele o mesmo amor maternal que dedicava a ele. A tradição católica nos ensina que São João, nesse momento, representa toda a humanidade redimida. Jesus não diz apenas: João cuidará de ti, mas sim: mulher, eis teu filho, recebe este amor que me ofereces e sê agora a mãe de todos os homens. Em seguida, ele se volta para São João e diz: eis aí tua mãe. Com isso, Jesus deseja que São João, e por extensão todos nós, reconheça Maria como nossa mãe, esperando dela o nosso amor, proteção e cuidado que receberíamos de nossas próprias mães. Ele não pede apenas que São João cuide dela, mas declara: filho, eis aí tua mãe. Nesse momento sublime, enquanto Cristo, com seu sangue, nos adota como filhos de Deus pelas águas do batismo, ele nos dá sua própria mãe como uma consequência natural de nossa filiação divina. Assim, Maria torna-se a mãe de toda a humanidade, dos não batizados, para os quais ela intercede, obtendo graças especiais que os preparam para a fé, dos pecadores, a quem ela guia como refúgio dos pecadores, conquistando as graças necessárias para a sua conversão, e de maneira perfeita dos justos, que, vivendo em conformidade com seu Filho, recebem dela a graça da perseverança final. Nós imploramos essa graça na Ave Maria quando rezamos: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Embora Santa Maria não seja mais a mãe dos condenados, ela o foi enquanto viviam, buscando sua salvação. Sua maternidade espiritual é um dom incomparável que nos convida a amá-la como filhos e a confiar em sua intercessão. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, continue a guiar-nos com seu coração trespassado de amor, unindo-nos ao sacrifício redentor de seu Filho. Ao meio-dia, durante a paixão, o céu se escureceu, envolto em uma escuridão sobrenatural. Os pagãos da época atribuíram isso a um eclipse solar, mas a ciência moderna nos mostra que isso era impossível. A crucificação ocorreu no dia 14 de Nissan, segundo o calendário hebraico, que coincide com a Páscoa e a lua cheia. Um eclipse solar só pode acontecer na lua nova, o que torna esse evento um milagre divino, não um fenômeno natural. Essa escuridão era um sinal da criação que reconhecia a divindade de Cristo crucificado, enquanto a humanidade, cega e endurecida, permanecia insensível ao deicídio, o assassinato de Deus. Em vez de se arrependerem, batendo no peito, as pessoas zombavam de Cristo, desafiando-o a descer da cruz. Diante de tamanha frieza, a natureza mesma proclamou a verdade, cobrindo o céu com nuvens densas e sinistras. A paixão de Cristo se desenrolava em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelas tochas dos soldados, como se fosse noite. Um tom estranho e doentio pairava sobre o Gólgota, refletindo a gravidade do que ocorria. A humanidade crucificava seu Deus. E no auge desse sofrimento, Nosso Senhor exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras, o primeiro verso do Salmo 21, ecoam uma profecia que descreve com precisão a paixão do Messias. Ao citá-lo, Jesus confirmava que estava cumprindo as Escrituras, mas, segundo os teólogos, ele também quis experimentar a desolação profunda que todos enfrentam na hora da morte, o sentimento de abandono que marca o ápice do sofrimento humano. Nosso Senhor não sofreu apenas fisicamente, com as mãos e os pés traspassados, o corpo flagelado e a cabeça coroada de espinhos, mas também interiormente carregando a angústia da alma para que seu sacrifício de obediência ao Pai fosse completo. Que esse momento nos leve a contemplar a cruz com reverência,
O céu escureceu para que nossos corações se abrissem à verdade. O grito de Jesus nos lembra que ele assumiu todo o nosso sofrimento até o mais profundo para nos redimir. Que possamos, como ele, confiar no Pai, mesmo nas horas mais escuras, sabendo que sua obediência venceu a morte e nos abriu as portas da vida eterna. Os teólogos afirmam que ele fez tudo o que era necessário para experimentar aquele sentimento de abandono, não porque Deus o estivesse abandonando, mas porque em sua sagrada natureza humana desejava senti-lo, assim como sentiu o temor da paixão durante a agonia no jardim. Dessa forma, ele pronunciou essas palavras para que todos aqueles que estão à beira da morte, carregando talvez os seus pecados, possam olhar o seu corpo crucificado e encontrar confiança em Deus. Trata-se de um apelo para os que temem a morte e, de forma alguma, é um ato de desespero ou medo de ser abandonado por Deus. Quando Jesus exclamou, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Os judeus ao redor, sem compreender o aramaico ou o hebraico litúrgico que falava, zombaram dizendo, vejam, ele está chamando Elias. Isso é significativo, pois indica que eles não compreenderam o que ele disse, provavelmente porque as palavras foram proferidas em hebraico. 2 dos evangelhos registram o episódio em hebraico, enquanto um deles o apresenta em aramaico, com a expressão aloioi, típica dessa língua. O aramaico era o idioma dos judeus após o retorno do exílio babilônico, resultando em uma mescla entre o hebraico e o idioma babilônico. Assim, o hebraico deixou de ser usado no cotidiano, sobrevivendo apenas entre os eruditos e como língua litúrgica e mística. Portanto, é muito provável que o Nosso Senhor tenha pronunciado essas palavras em hebraico, o que levou os presentes a interpretarem erroneamente, acreditando que ele estivesse chamando Elias. No Antigo Testamento, Elias era o profeta a quem se recorria em momentos de aflição, pois fora predito que ele retornaria no fim dos tempos e teria um papel ativo na era do Messias. Por esse motivo, os presentes zombaram. Vamos ver se Elias vem e o salva. Avançando em sua paixão, Jesus pronunciou a 5ª palavra, tenho sede. Mais do que a sede física, resultado da perda de sangue e suor, era o cumprimento das profecias. Minha língua se apegou ao meu paladar. Salmos 22:15. E, na minha sede, deram-me de beber. Salmo 68:22. Um soldado aproximou uma esponja bebida em vinagre, saciando-lhe os lábios. Logo em seguida, ele disse a 6ª palavra, consumactum est, está consumado, anunciando que sua missão redentora se cumprira plenamente. Esse momento reveste-se de extrema importância, pois ele estava entregando a própria vida. Ninguém podia usurpar sua vida, mesmo que o martelassem ou decapitassem, pois ele é o autor da vida. Assim, o progresso de seu ministério revela o cumprimento das profecias. Ele afirma, tudo está cumprido. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, entrego minha alma a ti. Em seguida, emitindo um brado retumbante, ele demonstrou que a vida ainda pulsava em seu ser, proclamando com vigor perante todos os presentes enquanto entregava o seu espírito. Nenhum dos 4 evangelhos diz que ele morreu. Cada um relata que ele entregou o seu espírito, que entregou a sua alma, um ponto de suma importância. Em outra ocasião, ao falar sobre sua vida, ele declarou, ninguém pode retirá-la de mim. Eu lhe a dou por minha própria vontade. Tenho poder tanto para entregá-la quanto para retomá-la. E em 3 dias ele a retomaria. Assim, naquele dia sombrio em Jerusalém, na completa escuridão que se fazia presente em meio ao pecado, enquanto a terra tremia, os sacerdotes do templo sacrificavam os cordeiros pascais em preparação para a Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse episódio tão especial. Que tal nos ajudar a levar essa mensagem adiante? Inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário com suas reflexões. Aproveite também para seguir nossas redes sociais e as de nossos patrocinadores e parceiros que tornam esse trabalho possível. Em breve teremos um novo episódio com mais uma entrevista ou um debate entre católicos para continuarmos essa jornada juntos. Eu sou feliz por ser católico, vivendo a fé verdadeira e ensinada pela Santa Igreja de Cristo por 2000 anos. E você, o que te faz feliz na sua fé?